Boa tarde a todos. Que sejamos todos muito bem-vindos à casa de Joana, nesta tarde abençoada. Convidamos a todos nesse instante para fechar os vossos olhos, serenar os nossos pensamentos, sentir a tranquilidade desta tarde, nesta casa bendita. Vamos sentindo a presença de nossos mentores individuais, anjos amigos, que ao nosso lado caminham durante toda a nossa jornada encarnatória. Vamos sentindo a presença dos mentores desta casa, na figura dos franciscanos e das clarissas, as nossas freirinhas do campanário. Vamos sentindo as bênçãos de Joana de Ângeles, de Irmã Teresa, de Irmã Rosário. E jamais em paz podemos sentir a presença amigável e amorável da Mãe de Jesus, a Mãe da humanidade, nossa Santa Maria, mulher que envolveu a todos com seu amor. E hoje, uma vez mais, vamos sentindo a presença do Mestre Jesus, que afirmou para nós que onde estiverem mais de dois, estaria Ele também. Ele está aqui presente, em energia, em luz e em paz. Vamos subindo um pouquinho mais alto, para agradecer por tudo que temos, por tudo que somos ao Deus nosso Pai. Pai, estejai conosco nesta tarde. Envolve a todos os corações e mentes dos aqui presentes e também dos que de suas casas se conectam ao nosso lar. E com a oração que Jesus nos ensinou, saudamos e iniciamos os trabalhos desta tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Pois teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. E vamos mantendo essa serenidade, essa tranquilidade para os trabalhos do passe que se iniciarão. Boa tarde a todos. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fecham seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas,
Pedimos que se ligue com as equipes desse passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançar o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrir suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo a Mônica de Paula em muito amor e carinho. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Perdoem minha emoção, mas é a primeira vez depois da pandemia que eu vejo, que nós vemos, né, um sábado assim. É muito bom, meus irmãos, estarmos reunidos. Como é bom, né? Como faz falta viver em comunidade, em sociedade. Agradeçamos primeiramente a Deus por estarmos desfrutando desse momento juntos. E esse salão cheio, claro que com as devidas precauções, né? Irmãos, passando a emoção primeira, eu vou pedir para que vocês pensem agora numa fruta amarela. Cada um de vocês pense numa fruta amarela. Ok? Agora, eu quero que levante a mão quem pensou na melancia amarela. Uma pessoa só. Quem pensou em banana?
Quem pensou em laranja? Então está equilibrado. E outras que eu não vou mencionar aqui, mas são as mais comuns, né? Por que essa dinâmica agora? Porque eu pensei numa melancia amarela. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que muitas vezes nós nos equivocamos. A nossa mente, ela nos engana. Às vezes a gente não consegue ver exatamente o que é. A nossa mente, ela às vezes nos engana, lembrem disso. Existe até um programa na TV a cabo chamado A Ciência do Engano. E nós, seres encarnados e mesmo desencarnados, nós muitas vezes nos deparamos com situações que na verdade não é nada daquilo que a gente pensa. Por exemplo, às vezes a gente tem um problema e a gente põe tanta carga energética naquele problema que de repente aquele problema não é tão grande assim. Ou vice-versa. A gente imagina que é pequeno, mas na verdade é grande. A gente pode imaginar que o outro, ele é o culpado, de repente somos nós. A gente pode imaginar que a gente está fazendo muito, e de repente não. Ou que a gente está fazendo pouco, mas a gente está fazendo muito. Então, depois do que nós vivenciamos, né, nos últimos tempos, nós estamos mais preparados para começar a enxergar a sociedade, começar a enxergar o outro, começar a enxergar as situações da vida como elas devem ser percebidas. Então, com calma, para a gente não deixar a nossa mente nos enganar, para que nós acertemos mais, porque nós já erramos muito, e eu me incluo. Todos nós já tivemos erros, falhas, por competência nossa. Agora, o mundo verdadeiramente está passando por essa fase de transição planetária. Nós estamos verdadeiramente, ou melhor, nós somos responsáveis verdadeiramente para que esse mundo seja um mundo verdadeiramente harmônico, de paz, de igualdade. E nós vamos fazer isso. Cada um de nós. Mas para que nós consigamos ter êxito nessa empreitada, vamos começar entendendo um pouquinho mais. E eu vou convidar vocês a lerem mais a Bíblia, a lerem mais o Novo Testamento, porque belos ensinos tem ali. E também os mais fortes ensinos de Jesus. E a proposta de Jesus, qual é a maior proposta de Jesus para nós? Que sejamos felizes. Então, vamos ser felizes? Vamos ser felizes hoje. Vamos desfrutar mais da leveza, vamos acreditar. E para isso, eu trouxe aqui os ensinos do nosso mestre. E nós vamos juntos tentar entender esses ensinos. Então vamos lá. Quando nós pegamos o Evangelho, aqui em Mateus, capítulo 12, ali do versículos 25 ao 30, nós vamos ler a respeito do jugo de Jesus. E eu vou ler só o finalzinho, do 29 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que ele está querendo dizer aqui? A gente não precisa ficar com peso. A gente não precisa carregar uma montanha sozinho. A gente pode, sim, absorver a leveza de Jesus. Jesus está nos convidando para que cheguemos a Ele. Outro dia, conversando com um discípulo, a gente, aqui na casa, tem a Escola de Aprendizes do Evangelho. E quando a gente passa por todos os cursos, no último, a gente tem uma linda passagem de grau. São várias passagens, e a última é para discípulo de Jesus. Então, quem fez a Escola de Aprendizes do Evangelho recebe esse título. Engaja justamente nesse trabalho, que é ser para sempre um discípulo de Jesus. Isso não quer dizer que o ser que se formar, ele vai ser puro, purificado 100%. Não, vai continuar tendo erros, porém, está comprometido a auxiliar sempre. E eu ouvi outro dia desse discípulo que disse assim: eu não posso pensar muito em Jesus, chegar próximo a Jesus. Eu disse, por quê? Porque eu não sou digno dele. Então vamos refletir. Se esse discípulo falou isso, é sinal que quem não é, quem nem nunca estudou, ou quem está vindo aqui ou assistindo pela primeira vez, pode pensar, eu também, se o discípulo não é digno, eu também não sou. Nós somos dignos, qualquer um de nós. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava entre quem? Os menosprezados, aqueles que eram mal vistos pela sociedade, os ladrões, as prostitutas. Por acaso ele estava, eventualmente, com alguém da hierarquia, mas ele estava com aqueles que erravam mais. E eram esses que ele convidava para ser os seus discípulos. Então Jesus vem a nós, nos sintamos próximos dele, seguremos as suas mãos e falemos, Senhor, ajuda-me a deixar mais leve, como ele mesmo disse aqui. E ele ajuda. E ele encaminha o seu dia, ele encaminha o seu problema, ele abre os seus olhos e você vai conseguir ver solução. Você vai conseguir enxergar luz. E vamos continuar. Agora nós falaremos mais sobre o Evangelho de João. E aqui em João, a gente vai ler o seguinte. João capítulo 3, sobre o nascer de novo. Jesus encontrou uma pessoa chamada Nicodemos, e o capítulo é assim: Jesus institui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então vejam, do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aqui sim, era uma pessoa bem vista ali, digamos, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, dizendo, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Aquele que não nascer de novo, muito provavelmente, sobre a reencarnação, pode ser, mas
Se a gente colocar esse ensino no dia a dia, será que nós não precisamos nascer a cada dia? Nascer com olhos melhores de enxergar? Lembra da dinâmica? Às vezes a gente não está enxergando exatamente o que é, porque nós estamos fixados naquilo que nós já conhecemos. Mas Jesus está convidando a gente a nascer de novo, porque quando a gente nasce de novo, a gente vê tudo diferente. Tudo é novo. Por isso, nascer de novo, enxergar com outros olhos. Que possamos ter esta disposição de conseguir enxergar com outros olhos. De ver mais leve, por pior que a situação seja. Porque alguma lição ali tem para nós. Sempre tem uma lição. Cada vivência, cada tropeço, cada aquisição, cada felicidade, tem sim. E agora nós vamos para outra parte do Evangelho de João ainda. João, lá no capítulo 11, ele está falando sobre a ressurreição de Lázaro. Então, resumindo aqui, porque é um pouco extenso, Lázaro era muito querido de Jesus, para quem não conhece. E Jesus sempre estava na casa dele, junto com suas irmãs, Marta e Maria. E Jesus saía pregando, mas sempre voltava e ali ficava e conversava muito com eles. Jesus amava a todos, mas ele sempre estava ali com eles. E Jesus estava numa de suas viagens e ficou sabendo que ele estava doente, que Lázaro estava doente. Mas ele continuou ali a sua pregação, o seu trabalho. Então, soube que Lázaro havia morrido. Só que demorou para ele chegar até a casa de Lázaro. Já fazia 4 dias que Lázaro estava ali. Na época não enterravam, né? Colocavam uma espécie de tumba ali, fechava com uma pedra. E aí vamos ver o que diz aqui. Jesus falou para uma das irmãs dele: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, porque os judeus acreditavam que no último dia, juízo final, todos ressuscitariam. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou repetir. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? Perguntou a Marta. A gente ainda vai continuar. Mas veja, quem crê no Cristo viverá, por pior que seja a situação. Às vezes a gente se sente morto, não é? O problema é tão grande, a situação é tão difícil, que a gente não tem energia para reagir ou para continuar. Mas Jesus está dizendo: quem crê em mim viverá. Então, observemos as palavras dele. Verifiquemos que não há nada que pode nos matar, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. Porque a morte, ela é simplesmente a entrada para a verdadeira vida. É a morte do corpo físico, mas o espírito, ele vive sempre. Então, continuando. Vocês sabiam que Jesus chorou
Pois é. A gente nunca ouve isso, né? A gente sempre ouve falar que Jesus sempre trazia aquela palavra de paz, de amor, de concórdia, de união. Mas Jesus também expressava os seus sentimentos. Então, ficar triste não é ruim, desde que não permaneçamos na tristeza. Que essa tristeza, que possamos transformá-la em ação. Vejam só. Jesus, pois, quando a viu chorar, Maria, né, a outra irmã, e também chorando os judeus que estavam ali com elas, né, com as duas irmãs, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O que isso quer dizer? Ele ficou abalado, moveu-se em espírito, perturbou-se, ele ficou abalado, ficou triste. E Jesus disse, onde puseste? A pergunta de Jesus, ele queria saber onde estava Lázaro. Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E aí, no versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho de João, está assim, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Todos ali perceberam que Jesus ficou triste. E alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Então já estavam blasfemando ali, né? Já estava perguntando, mas fez o outro enxergar, por que não faz esse reviver? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal. Já fazia 4 dias, né? O corpo dele já estava cheirando. Porque já é de 4 dias, disse-lhe Jesus. Não te hei dito que, se credes, verás a glória de Deus? E tiraram a pedra. E Jesus disse, levantando os olhos para o céu, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha a certeza aqui de Jesus. Mas eu disse isso por causa da multidão e que está em meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isto, clamou com grande voz Jesus, dizendo, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro levantou e foi. Atado, porque eles atavam, né, colocavam um sudário, ou seja, um pano no rosto, e ele veio todo enrolado, cheirando mal. Hoje em dia a ciência já nos diz que isso pode ser letargia ou catalepsia. Então, mas por mais que seja, vamos trazer esse ensino para os nossos dias. Às vezes, a gente é chamado por Jesus. Jesus fala para a gente, Lázaro, o Lázaro que está em nós, né? Aquele que não quer mais viver. Levanta e anda. Vem. E a gente o que faz? Aí Jesus pode chorar muito mais do que chorou ali na morte de Lázaro. Nós temos capacidade para andar sozinhos. Nós temos capacidade de resolver os nossos problemas. E nós temos capacidade de chegarmos a Ele e de andarmos com Ele, sim. E olhem só. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria até aquele local e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E nós, cremos no Mestre? Fica essa pergunta. Vamos pensar a respeito. Será que nós acreditamos em Jesus? Porque não adianta.
virmos aqui e não acreditarmos, e não tentarmos fazer no dia a dia o nosso melhor e a nossa conexão com Ele. Aqui no Evangelho de João ainda, capítulo 16, o versículo 33. Vejam. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a proposta dele. Tende bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Ele está nos convidando a recarregar as nossas energias com a presença dele. Ele venceu, nós podemos vencer. Ele também nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então vamos juntos. Vamos juntos com o nosso Mestre. Tenhamos esse ânimo, fortaleçamo-nos na fé, na esperança. E para encerrar, agora numa das cartas, não mais no Evangelho de João, numa das cartas, porém de João, primeira carta de João, capítulo 5, nos versículos de 7 a 9, está falando sobre o amor, e o título é Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, diz João nessa carta, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Por ele, então, fazer a caridade é o nosso dever. Fazer a caridade, muitas vezes, eu já disse isso algumas vezes aqui, é ficarmos em silêncio. Fazer a caridade, muitas vezes, é uma oração sincera. Deus é caridade, Deus é amor. E nós somos filhos dele muito amados. Nós somos centelhas divinas, criadas, simples e ignorantes para poder aprender. Tudo o que passa é importante para nós. Nós estamos escrevendo um livro em branco. As páginas anteriores foram preenchidas, mas daqui para frente ele está em branco. Que possamos escrever melhor, que possamos entender que somos responsáveis por este mundo, sim, um mundo novo. Que se algo ainda não dá para mudar, que façamos o nosso melhor para deixar pelo menos a energia da sociedade mais leve, a energia do nosso país, a energia do mundo, para que ele alcance esse patamar, para que o nosso mundo verdadeiramente fique em paz. Meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês. Fiquem com a paz e levem o amor de Jesus para os vossos lares. Que assim seja. E assim, com os corações repletos de ensinamentos, de paz e verdade,
Vibramos pelo nosso planeta, vibramos por este momento tão decisivo e importante na nossa história. Estamos passando por momentos difíceis, mas acreditando em Jesus e vivendo Jesus, transporemos todas as dificuldades e seguiremos o caminho certo, porque Ele nos disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, vem ao Pai. Que possamos seguir os passos do Seu Evangelho, nos ensinamentos trazidos nessa tarde, e alcançar a pátria prometida. Que assim seja, graças a Deus. E antes de nos despedirmos, um agradecimento e uma orientação. O agradecimento por todos estarem aqui novamente, respeitando as leis, os protocolos, mantendo o nosso distanciamento social, mantendo as cadeiras que não podem ser usadas, as máscaras, e assim venceremos as dificuldades que o momento presente nos traz. Agradecemos a todos e pedimos que mantenham esse procedimento, esse caminho, para assim podermos estar sempre aqui. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.